Muito bem, aula gravando, estudos iniciando. Nosso tema de hoje de reflexão, pessoal, é muito sério e se chama Complicam Voluntariamente. São muitos os que complicam voluntariamente a existência, tomam decisões precipitadas, falam além do devido, bebem em excesso, dirigem em alta velocidade, praticam a invigilância, permitem-se certas concessões, avançam sinais de advertência, humilham as pessoas, não são previdentes, esbanjam o que têm, não valorizam afetos, não pensam na consequência dos seus atos, não cuidam da saúde. Esses, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar a não ser de si mesmos. Então, é, eu tenho acompanhado um psicólogo que se chama Júlio Lobo. Quem depois tiver curiosidade pode procurar no YouTube. E ele traz algumas reflexões muito interessantes e alguns temas muito importantes. E eu sempre digo que formas de melhoramento íntimo, né? A nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, espiritual, mudança de hábitos, etc., não estão somente dentro da doutrina espírita. Tá? Nós temos vários campos de atuação de vários profissionais diferentes e várias doutrinas e várias formas de pensar que nos ajudam nesse processo. Né? E ele fala uma coisa muito interessante que muito do que acontece, né, de errado na nossa vida ou que não vem dando certo de uma maneira geral, muitas das vezes está acontecendo porque a gente não está conseguindo fazer o básico na nossa vida. Tá? O que seria o básico? Né? O básico está ligado à saúde, né? Estamos nos hidratando corretamente, estamos nos alimentando de forma adequada, estamos cuidando da nossa saúde mental no sentido de sermos vigilantes quanto ao que nós temos ouvido, ao que nós estamos vendo, ao que as pessoas que estão comungando do nosso tempo, né? Entre outros fatores. Tá? Estamos dedicando tempo para estar junto de amigos, estar mais próximo da família, dar mais atenção dentro de casa e etc, etc, etc. Tá? Então, muitas das vezes a gente está falhando no básico. Tá? É muito comum pessoas chegarem, por exemplo, nos centros espíritas, alegando que estão com encosto, alegando que estão sendo obsediadas, alegando que estão com uma moleza, uma fraqueza que não são delas. Mas será que essa pessoa não está simplesmente com falta de água no organismo? Será que o seu corpo não está hidratado? Será que ele não está se alimentando corretamente e isso está criando um déficit de vitaminas e de nutrientes no seu corpo? Então, assim, é fácil a gente ficar terceirizando aquilo que acontece na nossa vida para a espiritualidade, tá? E é muito mais difícil a gente olhar onde a gente está errando, tá? Então, assim, isso tudo é para mostrar que falar de espiritualidade, falar sobre espiritualismo, falar sobre as nossas necessidades, vai muito além de uma casa espírita, vai muito além de um livro dos espíritos, tá? Ou de um evangelho. Está muito ligado também com o nosso eu, com o nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que viver aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está consumindo de alguma maneira, tá? Então, assim, tomar cuidado com aquilo que a gente vem fazendo, porque isso está impactando a nossa vida, seja de forma positiva ou seja de forma negativa, tá? E vou abrir agora para o irmão Gilberto, porque ele sempre traz complementos e reflexões muito interessantes e depois eu acabo complementando mais alguma coisinha por cima. Irmão? É complicado, pessoal, esses temas que tudo isso é responsabilidade nossa, somos nós que temos que tratar de nós mesmos, somos nós que temos que correr atrás de nós mesmos, porque se nós não fizermos essa parte, não terá ninguém que vai fazer isso. Nós estamos
fazendo o que realmente precisa ser feito? Quais são as reflexões que nós estamos fazendo no dia a dia nosso? Nós estamos alimentando o nosso corpo com água, nós estamos alimentando o nosso corpo com alimento, e nós estamos alimentando o nosso espírito dentro do nosso corpo. Essa alimentação do nosso corpo é necessário onde nós busquemos a conscientização, busquemos a tranquilização, para que nós possamos acalmar e serenar os nossos corações e saibamos fazer as coisas como tem que ser feitas. Porque isso tudo que o Leandro falou, a alimentação do nosso corpo físico, é necessário para nós, para o espírito permanecer encarnado durante a estada dele aqui na Terra. Mas o que adianta ele fazer tudo isso e não fazer o primordial, que é o alimento ao espírito? É o buscar uma alimentação correta ao espírito. O que seria buscar uma alimentação correta? Boas maneiras, uma religião. A religião que eu digo não é dentro do centro espírita, dentro da igreja católica. Não é que não seja. Não importa a religião que essa pessoa vai buscar. O conteúdo que fala de Jesus, que fala de Deus. Esse alimento advém na igreja presbiteriana, na igreja adventista, na igreja evangélica, na igreja católica, dentro dos centros espíritas. Todos eles falam de Deus. Esse alimento é o primordial. E também não adianta nós ouvirmos todos esses alimentos para o nosso espírito e nós não colocarmos ele em prática. Esse alimento, ele só vai nos matar a fome no momento que nós conseguirmos colocarmos em prática. E isso, quando a gente mata a nossa fome do nosso espírito, o nosso espírito está sendo elevado, ele está alcançando certos graus evolutivos, onde ele, com os passar dos anos e com os passar das encarnações, ele vai deixando a necessidade da matéria, por estar evoluindo, né? E não tendo mais a necessidade de encarnar na Terra. E passando para outros mundos mais evoluídos do que a Terra, onde lá ele não haverá mais a necessidade da água e da alimentação da matéria, e sim apenas o amor ao próximo e a caridade ao seu semelhante. Essa vai ser a alimentação necessária para que todos nós possamos continuar evoluindo, certo? Então, isso é um pouquinho do que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu acho que o Leandro poderia dar uma continuidade aí, sendo que já está avançado os nossos horários aí também. Mas, se houver necessidade, vamos dar continuidade sim. Leandro? Perfeito, irmão. Acho que a reflexão é essa, né? Tomemos cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente traz para dentro de si, né? Seja de forma física ou de forma espiritual, como bem colocou o nosso irmão. E é isso, tá? Eu penso que, por exemplo, hoje, né, é um dia, entre aspas, especial, porque nós estamos com 12 pessoas online aqui assistindo, né? A nossa média geralmente é um pouco menor, talvez um pouco do reflexo da nossa última reunião na segunda-feira, mas entendamos o quão importante é esses encontros, porque, pessoal, vamos ser sinceros conosco, tá? Tirando a nossa turminha do centro, né? Que momentos, né? Momentos assim, vamos dizer que a gente está em algum trabalho da casa, tá? No nosso dia a dia. E quantas vezes nós temos a oportunidade de refletir sobre os temas que a gente trata aqui numa noite de quarta-feira, né? Sejamos honestos, é quase nunca, né? É muito raro a gente conseguir encontrar alguém onde a gente possa expor
as nossas reflexões e os nossos pensamentos sobre a nossa vida, sobre a vida do espírito, sobre aquilo que a gente está aprendendo juntos, né? Então, assim, são momentos ímpares que nós temos de pôr para fora esses pensamentos, essas reflexões que ficam guardadas dentro de nós. Então, aproveitemos, né? Porque são momentos preciosos que nós temos juntos, tá? E o católico vai na missa de domingo. O evangélico ou protestante, ele vai no seu culto, às vezes até mais de uma vez durante a semana, né? Os irmãos das culturas afro-brasileiras também têm os seus dias de trabalho, né? Onde eles vão nos terreiros fazer as suas consultas, né? Os seus trabalhos. E por que nós, espíritas, temos que ficar quietos dentro de casa, não participar de nada, não estudar, né? Então todos estudam. O católico tem a Bíblia, né? O evangelho, o protestante também tem a sua, faz o estudo da palavra. Por que o espírita não vai estudar, não precisa estudar? Sendo que é a doutrina onde mais conhecimento a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, tá? Então, vamos aproveitar, tá? Não, e como eu disse, não somente fontes 100% espíritas, tá? Mas fontes onde de alguma maneira possa agregar algo de caráter psíquico, psicológico, emocional, tá? E espiritual também, certo? É isso. Pessoal, então vamos dar continuidade no nosso livro dos Espíritos, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tema, pessoal? Sobre a questão do tomar cuidado com o que a gente faz, porque isso impacta muito no nosso dia a dia, no nosso futuro enquanto espíritos reencarnados, né? Que um dia seremos desencarnados e voltaremos numa nova roupagem carnal, tá? Então, assim, tudo impacta, tá bom? Tomemos cuidado com tudo isso, tá? É difícil, tem hora que a gente não consegue, tem hora que a gente falha, né? Temos a nossa natureza e cada um tem a sua de uma maneira, né, única, que tem que ser trabalhada, que tem que ser desenvolvida, tá? Então é importante. Alguém? A Beth, Pode falar, por irmã. favor, Beth. Tem que abrir o áudiozinho, Beth. Ah, desculpa. Só complementando isso que você falou, um negócio que eu li um tempo atrás e eu achei muito legal, que dizia assim: se você fosse se alimentar das suas palavras e das suas ações, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Eu lembro, Beth, que você postou. Não sei se foi você quem postou, mas eu lembro dessa reflexão. Eu lembro, e é bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo. Tem várias reflexões nesse sentido. Aquele site Momento Espírita, ele tem bastante coisinhas assim relacionado a isso também. E eu lembro de um texto é, de alguns alunos que estavam numa escola. Mas depois eu trago para vocês no grupo, para não estender os nossos horários aqui, tá? Relacionado àquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca, tá? Então depois eu trago para vocês a reflexão no grupo, tá? Para a gente poder avançar um pouquinho nas perguntas e respostas, mas fica aí para a gente pensar sobre isso, né? Obrigado, irmã. Vamos lá então, pessoal? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Tem um pessoalzinho novo aí que chegou hoje, sejam bem-vindos, tá? Ao nosso encontro, tá bom? Sintam-se abraçados, acolhidos, que Papai do Céu, Mãe Maria Santíssima possam abençoar a noite de todo mundo que está aqui presente, encarnados e desencarnados. Quem tiver oportunidade, deixa um copinho de água junto aí do seu celular, do seu computador, seja lá onde você esteja participando com a gente, tá? E no final dos trabalhos, ou até mesmo antes, porque está muito calor, né? A espiritualidade vai magnetizando e já pode ir tomando também, porque, né? Senão a nossa gargantinha seca. Mas estejamos juntos aí, em amor, em harmonia, né? É muito importante isso.
Deixa eu abrir aqui, pessoal. Meu computador hoje tá meio dengoso, sabe? É aí que vai dar certo. Fazia muito tempo que eu não ligava ele, agora até ele pensar tudo que tem que pensar, atualizar tudo. Ah, lógico que não vai dar certo. Tô abrindo o Evangelho, né? O livro dos Espíritos, né, cabeção? É aí que vai dar certo agora. É que para quem tá chegando agora, antes nós fazíamos também uma leitura do Evangelho, né? Mas agora a gente alternou, né, o Evangelho por esse livro de reflexões aqui, o Vigiai e Orai, né? Que eu gosto bastante e traz sempre reflexões muito assim do nosso dia a dia, né? Esse é um diferencial bacana da doutrina espírita em comparação de repente com outras doutrinas, pessoal, porque ela procura trazer temas, assuntos e reflexões muito do nosso dia a dia, né? A gente não fica simplesmente preso, por exemplo, a um Antigo Testamento que foi escrito há milênios atrás, né? A gente tenta trazer coisa nova, a doutrina ela oxigena o pensamento e as reflexões, isso é muito importante. Lógico, nunca deixando de lado a nossa essência, né? Bom, vamos lá, pessoal. Tema novo, tema empolgante, tema que é muito presente no dia a dia de todo mundo, porque a gente vai falar sobre crianças, né? E quem não gosta de uma criança correndo, quem não gosta de filhos, quem não gosta de, enfim, né? Da criança como um todo, de forma genérica, né? Todo mundo gosta. Quem não gosta, algo de errado não está certo, como se diz, né? Então, sobre a infância. Vamos começar com a questão 3. Já falamos, na verdade, a 379, tá? Vamos fazer agora a 380. Quem não esteve conosco, quem não participou na aula passada, por favor, assista a nossa gravação que iniciamos esse tópico, tá? E o tópico passado estávamos falando sobre algumas doenças degenerativas, algumas questões relacionadas à cognição, né, algumas limitações cognitivas, alguns irmãozinhos que vêm com algumas limitações relacionadas a planejamento reencarnatório, tá? As escolhas que são feitas, seja pelo espírito, seja pela espiritualidade, né, pelas equipes responsáveis por essas reencarnações, onde são colocadas algumas limitações cognitivas, mentais, para esse espírito poder, de alguma maneira, vencer na sua atual reencarnação. Bom, sobre a infância, a questão 380 nos traz o seguinte: em uma criança em tenra idade, o espírito, longe dos obstáculos que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto, né? É difícil, a pergunta em si já é um tanto quanto difícil de interpretar, mas o que está dizendo aqui? Que o espírito, tá, num corpo infantil, né, ele continua tendo as imperfeições dos órgãos de uma criança, ou seja, né, criança que está desenvolvendo ali todo o seu aparelho carnal, tá? O espírito ele também participa dessas limitações, ou ele pensa como um adulto quando chega na espiritualidade, por exemplo, tá? É algo tanto quanto, né, de se pensar muito a respeito. Vamos ver a resposta. Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam possibilitar-lhe a intuição de um adulto. Tem, com efeito, a inteligência muito limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa imediatamente ao nascimento. Dissipa-se gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem apoiar essa resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o mesmo caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito, né? Então a criança não tem as preocupações de um adulto e ela não raciocina, não pensa como um adulto. Logo,
O espírito ele está condicionado às possibilidades de raciocínio que o corpo físico está lhe apresentando, tá? Ou seja, trocando em miúdos, o espírito ele vai pensar como uma criança pensa, tá? Ele não vai ficar livre da sua atual condição só porque de repente ou ele está num desdobramento, num processo de viagem astral, ou seja, quando a criança está dormindo, que o espírito deixa o corpo físico através do cordão prateado ou cordão fluídico, né? Que o perispírito fica ligado ao corpo físico através desse cordão, mas que lhe permite fazer viagens, permite lhe fazer estadias em lugares lá na espiritualidade, ok? Isso não vai tirar as suas limitações cognitivas. É isso que está trazendo aqui no Livro dos Espíritos para nós, tá? Então, ele está criança na Terra, ele continuará criança no mundo dos espíritos, tá? Seja num momento de descanso do corpo físico, que ele vai numa viagem astral, seja num processo de desencarne, tá? Então, a criança, quando chega lá na espiritualidade, ela não vai pensar como um adulto. Ela vai continuar pensando de uma maneira pueril, de uma maneira infantil, tá? Como está nos relatando aqui o Livro dos Espíritos. Mas tem outros aspectos que a gente tratará em questões futuras aqui, tá bom? Então, resumindo, pessoal, as nossas imperfeições e limitações físicas, elas permanecem com o espírito quando chega na espiritualidade, seja da maneira que for, seja no momento de viagem astral, né, o espírito ainda encarnado, seja num processo de desencarne, certo, irmão Gilberto? Não, é bem colocado. Acho que um outro exemplo, pessoal, o raciocínio da criança, que ele está dizendo ali, não tem como acompanhar, porque ainda o corpo físico da criança ela está em evolução. Se ele está em evolução, não tem como a criança pensar como um adulto. É a mesma coisa a gente pegar uma bicicleta, que a gente demora 4 horas para chegar em Sertãozinho e voltar, em contrapartida com o carro nós vamos em 30 minutos, em 1 hora e meia vamos e voltamos, né? Então não tem como comparar isso. Não é que não tem como, seria a mesma uma comparação bem grosseira, mas para vocês entenderem. A locomoção seria o raciocínio. Porém, a locomoção de bicicleta seria mais ou menos o raciocínio de uma criança, e a locomoção através de um carro, alguma coisa nesse sentido, seria o raciocínio de um adulto, porque o adulto já tem o corpo físico um pouco mais evoluído, já tem as condições para conseguir fazer um aporte e receber uma intuição um pouquinho mais valorosa do espírito que está utilizando do seu corpo. Mais ou menos Pessoal, isso? e é isso mesmo, irmão, pode continuar. Não, pode falar. É muito, eu acho maravilhoso esse processo de reencarnação propriamente dito, porque olha a quantidade de limitações que a providência divina coloca para o espírito poder fazer tudo a seu tempo, vamos dizer assim, né? Porque imagine, por exemplo, eu não sei aqui quem tem filho ou quem tem neto, ou que gosta de desenho animado, de desenho de computação gráfica e tal, já deve ter ouvido falar, por exemplo, do Poderoso Chefinho, né? Quem não assistiu, assista, que é muito, muito bacana. E é basicamente um nenê que ele pensa e fala e age como um adulto, né? Por N fatores que estão dentro do contexto do filme. Mas imagine se a gente nascesse poderosos chefinhos, se a gente nascesse pronto num corpo infantil, né? Olha como que seria frágil primeiro que nosso corpo físico ele é de toda, né? De toda não, mas vamos dizer assim, de grande parte dos mamíferos, tá? No reino animal aí falando nós como animais aí, né? No reino animal, nós somos o mamífero mais frágil quando nasce.
né? E o que mais depende de cuidados durante o maior período de tempo dentro do reino animal da classe dos mamíferos, tá? Então, olha só, né? Tem animal que já tem mamífero que nasce andando. Se você pega um cavalinho, daqui meia hora ele já está andando. Você pega outros animais também, né? Você pega um passarinho, ele fica um tempinho, ele fica uma semana, 15, 30 dias com a mãe no ninho, depois ele sai voando. Agora, olha o tempo, né, que o ser humano precisa ficar junto dos pais, né? Alguns ficam até mais de 20 anos em casa, né? Porque agora tem toda a questão que tem que estudar, que tem que se formar e tudo mais e tal, né? Antigamente começava mais cedo esse processo de desmame, né? Agora os jovens eles estão cada vez menos independentes nesse sentido. Mas, então percebam que tudo está ao seu tempo, né? E isso eu acho muito mágico, assim, esse processo de, né, a gente ter que voltar, a gente sai, e eu acho que esse é um grande drama de nós enquanto espíritos na erraticidade, né, ou seja, esperando lá no mundo dos espíritos para poder voltar para a carne, de pensar assim, meu Deus, hoje eu tenho plena consciência de tudo que eu faço, né, daquilo de bom e daquilo de ruim que eu já fiz, né, e por isso que você vai ter que voltar para reencarnar, mas enfim, e eu vou ter que voltar num corpo de um recém-nascido, e eu vou ter que aprender a andar, eu vou ter que aprender a falar, me comunicar, e eu vou ter que aprender a ler, a escrever e, enfim, né, estruturar pensamento, interpretar textos e, enfim, etc. Olha como que é doido isso, né? Então, deve ser muito complicado nós, na condição de espíritos desencarnados, de entendermos todo esse processo e de aceitarmos uma nova reencarnação, né? Porque olha o trabalho que nós temos para poder se desenvolver, né? Então, assim, é isso, tá? Era assim mais uma reflexão para a gente fazer de como é trabalhoso para a espiritualidade cuidar de tudo isso e como não é fácil a gente passar por todo esse processo e o quanto a gente tem que valorizar os nossos pais nesse processo, né? O quanto de trabalho que hoje quem está na condição de pai, de mãe, sabe o quanto que é necessário o cuidado com a sua criança, né? Então, assim, a gente tem que valorizar os nossos pais, a gente tem que valorizar os nossos filhos e pensar que não é fácil para eles também todo esse processo, né? Dizem que crescer dói, né? Às vezes a criança está chorando, às vezes ela está dormindo, resmungando, mas é porque está doendo, dói, porque imagina, seu corpo está esticando numa velocidade absurda, né? Em comparação com nós adultos que depois de um certo tempo começa a encolher, mas as crianças elas esticam e esse esticar dói, né? Então a gente tem que tirar o chapéu para os nossos pais que cuidaram de nós, a gente tem que tirar o chapéu para os nossos filhos que estão crescendo, porque crescer e se desenvolver não é fácil, né? E contemplar essa maravilha que é todo esse processo de reencarnação, de desenvolvimento de um corpo, né? Como que é maravilhoso o reino, a natureza, né? Os reinos animal, vegetal, hominal, etc. Né? É tudo muito belo, a natureza ela é bela e a gente tem que saber contemplar isso, certo? Irmão? Não, né? Tranquilo? Sim, senhor. 381 quer fazer para nós, por gentileza? Vamos lá. Quando a criança morre, o espírito retoma imediatamente o vigor que possuía antes? Sim, pois o espírito se livra do corpo físico, que era para ele uma espécie de limitação. Entretanto, só adquire a plenitude da lucidez depois de estar totalmente separado do corpo físico, ou melhor, quando não existir mais nenhuma ligação prendendo o espírito ao corpo. Então ele disse, né? Ele pergunta se de imediato o espírito, quando morre, ele volta ao seu vigor. Sim, né? Ele diz aqui que sim, pois o espírito ele volta, né? O corpo físico deixa de existir, elimina-se as energias e o espírito volta ao mundo espiritual. E nisso, o espírito ele tem toda
o vigor dele, tem toda a liberdade dele fazer o que ele vinha fazendo, né? Quando de antes e até mesmo quando encarnado. Ele continua a sua vida. Ah, há as exceções, né, Lê? Há as exceções porque isso tudo demanda de uma certa limitação ou de uma certa condição que o espírito se encontrava de quando ele estava encarnado, né? Uhum. Então, se ele estava doente, ele ainda traz as dores, ele traz os sentimentos, ou tem N situações ainda que ele traz ainda essas dores, essas limitações do corpo material. Porém, se tratando de um espírito em que está procurando o seu progresso consideravelmente, é, assiduamente, então esse espírito, sim, ele volta a ter o seu vigor de imediato quando há o desligamento do corpo físico. Leandro? Aí, vamos lá, vamos por partes. Primeiro vamos tratar essa palavra vigor de duas formas aqui, tá, pessoal? A primeira, vamos tratar um vigor físico, tá? O que seria um vigor físico? Um vigor onde a gente volte para a espiritualidade e a gente consiga dar continuidade na nossa vida do espírito, tendo assim condição de mexer um braço, mexer uma perna, de se locomover, de pensar. Isso é vigor, tá? É você conseguir, né, ter a sua motricidade, ter a sua movimentação, ter o seu aparelho funcionando ali, espiritual. Aí nós temos um outro vigor que seria o vigor espiritual, tá? E pode ser que o contexto, se a gente fosse parar para traduzir, não se encaixe nisso que eu estou falando aqui agora, mas é só para a gente poder entender, tá? O vigor espiritual seria a capacidade cognitiva que o espírito vai ter quando chegar na espiritualidade, tá? Então, às vezes as respostas não deixam muito claras as questões que são feitas, tá? Eu acredito que aqui seja um desses casos, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou criticando, até porque tem muito questão de tradução do livro dos Espíritos, que tem N autores diferentes que traduzem o livro, etc, tá? Mas pelo menos na minha edição aqui não ficou muito claro. Pessoal, guardem bem essa palavra que eu vou dizer para vocês aqui agora, tá? Porque ela é o que nos dá a possibilidade de falar sobre matéria e falar sobre espírito de uma maneira mais clara, mais objetiva e pisando no chão, tá? Sem ficar brisando, como se fala, sem ficar viajando, tá? Olha só, a palavra é perispírito, tá? De novo, perispírito. Acredito que todo mundo aqui já saiba o que significa, né? Para quem ainda não está muito habituado, perispírito é o corpo espiritual, né? Um dos veículos de atuação do espírito que é menos denso que o nosso corpo carnal, tá? Então, basicamente, para não ficar adentrando muito nisso também, porque amplia-se muito o leque de conversação, mas nós temos três principais situações, tá? Dentro de um conjunto, que é o nosso eu, certo? Nós temos o espírito, que é uma consciência no universo, você poderia colocar como uma faísca de luz, ou, né, uma centelha divina criada por Deus. Para essa centelha divina criada por Deus, que é o nosso eu, poder atuar sobre a criação, sobre os diversos níveis de dimensões, etc, etc, nós precisamos de veículos de atuação, tá? Você não consegue sair de Jaboticabal e ir para lá em Minas Gerais andando a pé, né? Você precisa de um veículo para fazer isso. Você até poderia ir a pé, só que a sua jornada seria muito longa, tá? Mas enfim, brincadeiras à parte, nós precisamos de veículos e nós utilizamos então, né, o espírito, essa centelha divina se utiliza do perispírito, que é o nosso corpo astral, tá? Ou corpo fluídico, e desse corpo fluídico a gente se utiliza do nosso corpo físico ou corpo carnal,
que faz esse intercâmbio com a matéria mais densa, mais grosseira, tá? Então, quando a gente fala de mundo espiritual para mundo físico e mundo físico para mundo espiritual, né? O inverso de cada um aí, a gente tem que sempre lembrar do perispírito, porque ele vai mandar em tudo que vai acontecer conosco, certo? Lembre-se, por exemplo, na obra Nosso Lar, né, famosa, clássica dentro da doutrina espírita, que o André Luiz, quando é resgatado pelas caravanas de luz, que vai parar no Nosso Lar, ele tem que ir para onde? Ele tem que ir para uma enfermaria. Por que ele tem que ir para uma enfermaria? Porque existe uma ferida gigante no seu estômago, né? Mas aí é que tá, que é tratada, né? Essa ferida é tratada, mas ela é tratada no seu corpo perispiritual, no seu corpo fluídico, tá? Ou seja, espírito continua levando as suas dores para a espiritualidade, ele continua levando as suas moléstias, como a gente costuma dizer na doutrina espírita, certo? As suas enfermidades, os seus dodóis. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, de uma criança que desencarna, tá? O que acontece? Desencarna a matéria física, o corpo físico, e o que sobra disso? Vamos lá, de novo, né? Vamos pegar essa trindade: espírito, perispírito, matéria física. Acabou a matéria física, o que sobra? Perispírito e espírito, tá? O espírito continua atuando através do perispírito. E assim, pessoal, por isso que eu falo, o entendimento sobre o que é perispírito e a sua vital importância sobre os impactos da matéria, a gente tem que fazer um esforcinho e tentar entender cada vez mais sobre isso, tá? Por quê? Ele que dá todos os comandos para o nosso corpo físico. Lembra que a gente conversou sobre a reencarnação? Lembra que nós dissemos que o espírito lá na espiritualidade, ele vai adensando o seu corpo perispiritual, né? Vai se achegando ao embrião materno, né? Vai fazendo as suas conexões, e quando ele vai adentrar de vez no corpo físico, né? No plano físico, aí vem o véu do esquecimento de vez, né? Ele esquece tudo aquilo que ele passou antes de estar adentrando ali ao embrião materno, e toda a cadeia de DNA que é imposta num processo de reencarnação, ela vem através do perispírito, tá? Através de toda a cadeia de DNA que o perispírito traz através do planejamento reencarnatório que é feito, tá? Então tudo aquilo que a gente vai passar, as provas, as expiações, né? A unha encravada que a gente vai ter quando tiver com 30 anos de idade, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, etc., os nossos gostos, etc., tudo isso vem através de um mapeamento genético que é feito e introjetado no corpo físico através do perispírito, tá? Então ele é o nosso MOB, né? Sigla que significa modelo organizador biológico, tá? Vocês vão entender porque que eu estou falando tudo isso para vocês. Então, esse MOB que cria tudo, tá? É essa forma que dá tudo aquilo que a gente vive, a nossa realidade hoje vem através dessa forma criada através do perispírito, tá? Então, quando a gente desencarnar, a gente vai desencarnar com a mesma aparência que a gente estava nessa última encarnação, porque esse é a nossa forma, esse é o nosso MOB que estava criado, tá? Então nós tínhamos esse mapeamento. Eu não vou sair daqui com o cabelo castanho e chegar com o cabelo loiro lá na espiritualidade, tá? Eu não vou chegar com o cabelo crespo e vou sair com o cabelo liso. Eu não vou... Vocês entenderam? Então, quando a gente fala de criança que desencarna, isso tem que ficar muito bem claro para nós. As limitações que ela possui naquele momento que ela desencarnou, não foi ela que quis desse jeito. Não é o seu cérebro carnal que quis desse jeito. É o cérebro perispiritual, ou cérebro astral, ou cérebro fluídico, tá? Então, é natural que nós entendamos que quando a gente chega na espiritualidade, nós estaremos com o mesmo modelo organizador biológico, né? Ou seja, as limitações continuarão. Ou seja, esse espírito na forma de uma criança
das duas, aí, depois que ele chega na espiritualidade, nessa condição, tá? Porque uma coisa é ela chegar dessa forma e outra coisa é o que vai acontecer depois com esse espírito quando tiver na espiritualidade, tá? Porque aí existem N tratamentos diferentes, existe processo de aceleração perispiritual, tá? Para ele poder retomar de uma forma muito rápida a sua forma adulta, tá? Tem casos onde a espiritualidade entende que ele vai ter que ficar um tempo na forma de criança, porque ele ainda tem algumas limitações que precisam ser trabalhadas, e aí nós entraríamos num âmbito de achismo, tá? Ah, porque eu acho que o espírito continua na forma de criança por causa disso, por causa daquilo, tá? Cada caso é um caso, tá? Não podemos entrar nessa seara de discussão porque são N as situações, tá? Então, é isso. Por que eu falei tudo isso? Para vocês entenderem que é o perispírito que manda na nossa atual reencarnação, certo? Quando a gente vê, por exemplo, um espírito, né, a gente tem essa mania de falar, eu vi um espírito no corredor da minha casa, eu vi um espírito no centro espírita. Nós não estamos vendo um espírito. Lógico, nós estamos vendo um espírito na sua concepção geral, mas nós estamos vendo o quê? O perispírito de um espírito. Você está vendo um corpo astral de um espírito, porque o espírito propriamente dito não tem forma. Ele é uma centelha divina, como a gente conversou. Ele é um halo divino, ele é um sopro de Deus, né, criado. E para a gente poder atuar sobre a criação, nós precisamos desses veículos. Corpo perispiritual, corpo físico nas regiões mais densas, como aqui na Terra, e etc. Certo? Desculpa ter estendido um pouquinho mais, mas se fazia necessário esse entendimento sobre o perispírito, tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Todas? Nenhuma? Não? Então tá. Irmão Gilberto, 382. Bora lá. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com a limitação que os seus órgãos lhe impõem? Não, porque o período da infância, além de ser natural, é uma necessidade para o espírito e está de acordo com os planos do Criador. É um período de repouso para o espírito reencarnar. Posso falar só uma coisinha, irmão, só para fazer um ganchinho? Depois você já complementa, tá? É exatamente aquilo que a gente estava falando aqui agora. Ele não sofre porque ele não tem consciência disso, tá? O véu do esquecimento chegou para ele. Ele não vai ficar lembrando que quando ele estiver começando a falar as primeiras palavrinhas, que nem minha menininha, ela tá começando a cantar musiquinha agora, né? Já o filhinho do Gilbertinho também vai estar falando um monte. Então, assim, eles não têm consciência de que na última encarnação deles, eles falavam, né? Eles escreveram livros, por exemplo, ou eles davam palestras em cidades astrais ou na própria Terra, né? Então, assim, eles não sofrem por conta disso, por eles não terem essa noção por conta do véu do esquecimento. Pode falar agora, irmão. Falar o quê? Você já respondeu a pergunta? É que eu não queria perder o gancho, só pra ver que a gente não tá falando abobrinha aqui, entendeu? Sim, sim. Tudo o que você disse na questão anterior e essa breve explanação, colocação que você fez, responde toda essa colocação, porque o espírito, nesse período, ele está, como ele disse aqui, está num período de repouso, né? Porque ainda, como ele teve o véu do esquecimento, esse período ele está aprendendo, ele está reorganizando os seus conhecimentos, está colocando o que está aprendendo na sua mente, para que mais para frente ele comece por si só a pensar e andar com suas próprias pernas. Então, não é um castigo isso para ele. Isso daí é necessário para a evolução dele. Como diz aqui também, são os planos do Criador. O pai é perfeito, ele sabe todos os planos dos seus filhos, tudo o que ele tem que passar, certo? Então, é apenas um momento em que ele tem que experienciar ali, aprender, utilizar das artimanhas para ir angariando conhecimentos para a sua evolução naquela idade, porque o véu do esquecimento lhes apagou, né? Apagou o seu conhecimento de toda
para trás, de toda a sua história. Então, daqui para frente, dessa encarnação, a hora que ele nasceu, para frente é onde ele vai estar aprendendo e vai começar a tocar sua vidinha. Entendeu? E guardadas as devidas proporções, né? Logicamente que tem crianças dentro de um contexto familiar que sofrem muito, né? Que tem grandes provações, grandes expiações, tá? A gente tem consciência disso, mas numa encarnação meio que padrão, né? Onde a criança tem uma família mais ou menos estruturada, onde ela vai ter condição de estudar, né? E até chegar num momento que ela vai começar a trabalhar, a ter a sua própria vida, é férias, galera, né? Enquanto a criança está crescendo, se desenvolvendo, enquanto ela não tem a sua própria vida, sua independência e começa a fazer o seu corre, a sua correria, é férias, tá? Pensando em tudo isso aqui que a gente está conversando, do sofrimento que é para um espírito, deixar lá na espiritualidade a sua total lucidez e controle sobre o seu próprio eu, para adentrar um novo mundo onde ele vai ter que passar por provas, expiações para poder ver se consegue vencer, até chegar no momento que ele vai ter a sua independência para começar a correr atrás desses débitos e créditos, é férias, tá? Ele tá ali, né? Tem um apoio familiar, tem tudo, tá? Então os pais costumam falar muito para os filhos, né? Vocês reclamam de barriga cheia, né? E se a gente parar para pensar, de fato, dentro desse contexto e, como eu disse, guardadas as proporções, de fato é férias, tá? Até ele ter a sua vida aí, né? Ele tem todo um suporte, como a gente conversou lá no começo, né? Que o ser humano, ele é o primata, ele é o mamífero aí que mais demora para sair debaixo da saia da mãe, né? Que mais depende de cuidados, de carinho e atenção. Então é bem isso que a gente está conversando aqui. Bom, 383, é isso? É isso. E a gente para nela aqui, tá, turminha? 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. É mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação, tá? E aí a gente engloba tanto família quanto professores, né? E tenta excluir o mundo nesse processo, né? Porque a gente brinca que se não é pai e mãe que cria, vai ser o mundo que vai criar, né? Não deixemos o mundo criar os nossos filhos. Então, basicamente nessa fase, nós estamos mais suscetíveis a novas impressões, tá? Psíquicas, emocionais, no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual e no nosso eu como um todo, tá? Então essa carga de amor, de afeto, de educação, elas ficam impregnadas de uma forma mais fácil e a gente aceita de uma maneira mais fácil aquilo que os nossos pais estão entregando para nós em questão de valores, etc. Então, mais uma vez, a importância aqui dos pais na nossa vida, a importância dos nossos professores e a gente cuidar com muito amor e carinho de tudo isso. Certo, irmão Gilberto? Uma reflexão nisso que você falou, Leandro. Enquanto você estava falando, eu estava processando aqui. E já pensou nós, nessa idade, vamos voltar para trás um pouquinho na nossa infância e nós tivéssemos levando só pancada, porque a vida não é fácil. Nesse contexto que você falou do amor, do carinho, do afeto do pai e da mãe, já pensou se nós não tivéssemos esse papel do pai e da mãe ali dando carinho, dando uma meia que protegida da vida? E se nós começássemos a levar pancada daqui, pancada dali, pancada do outro lado, tudo quanto é pancada, porque nós ainda não temos conhecimento da vida, ainda, por causa do véu do esquecimento. E nós iríamos nos fecharmos. A gente ia se fechar no nosso mundinho e ia demorar demais para a nossa evolução. Para a nossa experienciação aqui na Terra, uma vez que a nossa estadia aqui, ela tem uma validade.
Então, essa validade que teria, se nós já é pequena com os cuidados do pai, imagina a mesma data de validade nossa aqui no planeta Terra, sem ter os cuidados do pai, dando uma amortecida nessa vida da Terra, né? Só uma reflexão para ver o tamanho da importância dos pais. Eu sei que esse não é o foco do estudo, mas para relembrar também que os pais são fundamentais nesse período da vida do espírito. Leandro? É isso aí, irmão, perfeito. Nada mais a acrescentar. Bom, alguém gostaria de conversar conosco, de comentar algo do que foi aqui tratado? Leu alguma coisa em algum lugar? Achou algo interessante relacionado a essa questão das crianças? Mais uma vez, pessoal, o segredo para poder entender tudo isso que a gente está aqui falando e vários outros temas que a gente trata na doutrina espírita é a gente entender que temos um corpo astral chamado perispírito dentro da doutrina espírita, né? Dentro do espiritualismo, de uma maneira geral, é tratado de corpo astral, tá? Dentro da doutrina espírita, damos o nome de perispírito, né? Peri significa em torno, né? Perispírito, em torno do espírito, tá? Então é o nosso principal corpo que o espírito se reveste, tá? Então temos que entender que ele carrega em si tudo que acontece conosco, tá? É isso, por hoje conseguimos conversar bastante, apesar de termos começado um pouquinho depois, né? Ótimas reflexões e eu espero que isso que a gente conversa aqui não fique aqui, que a gente leve para o nosso dia a dia, né? Como eu comentei, é difícil encontrarmos pessoas para a gente ficar conversando sobre isso, né? A gente pode ser, se fosse há uns 500 anos atrás ou um pouco antes, a gente seria queimado numa fogueira, né? Mas a gente tem hoje essa possibilidade. Talvez sejamos taxados de loucos por alguns, mas não importa, né? Eu acho que o que importa é a nossa expansão de consciência, é isso que vale, né? E mais uma vez é sempre através dos nossos exemplos que a gente leva aquilo que a gente quer, né? Então vamos fazer a nossa parte que dá certo, né? O famoso arroz e feijão, como o nosso querido irmão André sempre nos fala. Ninguém vai falar nada, então, né, damos por entendido tudo isso que a gente conversou aqui. Tem um materialzinho complementar que a gente vai estar postando depois para vocês, tá bom? No grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o link do site que eu entrei para fazer essa pesquisa. Depois de pesquisar um pouco, eu achei essa bem interessante. E o PDF também, o arquivinho para poder salvar no celular ou no computador para quem quiser ver depois. Tá bom? Vamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, fechar os nossos olhos e mais uma vez agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, por mais essa oportunidade bendita em nossas vidas. Agradecemos pelo amparo, pelo carinho, pelas equipes responsáveis pelos estudos que estiveram conosco nesta noite de quarta-feira. Que os nossos anjos de guarda, mentores, mentoras, que sempre estão conosco, possam continuar nos protegendo, nos intuindo, trazendo sempre as melhores decisões e nos livrando de situações difíceis para as nossas vidas. Rogamos também pelos necessitados, das formas mais diversas, né? Irmãozinhos que estão nas casas de repouso, nos educandários, nos presídios e aqueles que perambulam pelas ruas, que faltam comida na sua mesa, faltam lençóis em suas camas ou até mesmo camas, lugares onde repousar depois de uma noite, depois de um dia exaustivo, né, de muito calor que nós estamos passando. Enfim, que possamos rogar a todos que possam receber mãos amigas físicas para poder auxiliar de forma material, irmãos espirituais na parte espiritual, através das energias, através do consolo
das energias balsâmicas que suavizam, que tranquilizam e que dão fé e esperança num porvir melhor. Possamos então finalizar esta noite abençoada com a prece que nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Muito bem, pessoal, boa noite então a todos, sintam-se abraçados mais uma vez, que Papai do Céu, Mãe Maria Santíssima estejam com todos, e até semana que vem, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Irmão Gilberto? Fiquem com Deus, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até, pessoal. Boa noite, obrigado, gente. Viu? Obrigada pela aula. Boa noite, Foi pessoal. Boa noite. Obrigado. Até semana que vem. pessoal. Um abração a todos. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.